tirei as 3 cartas para responder uma pergunta objetiva. A carta central é a carta que tem, digamos assim, a essência da resposta, tá? A polaridade dessa carta, o valor dela de positivo, de negativo, de neutro positivo, ou de neutro negativa, é que vai direcionar a minha resposta. Então, eu vou olhar o que tem na central aqui. Eu vou deixar a tabelinha com as polaridades para quem não conhece, tá? Eu tenho uma carta 3. Tá? Eu trabalho seguindo uma regra de que, como o Lenormand conversa sempre em pares, ele não responde sozinho, uma carta só não define nada. Eu trabalho sempre seguindo uma regra de que a carta que está à direita, ela influencia essa carta aqui, tá? Isso serve também para polaridade, tá? Então, aqui eu tenho um navio e uma âncora, tá? Por polaridade, seguindo a polaridade das cartas, eu tenho uma maior tendência de sim, tá? São cartas neutro positivas. É uma coisa muito curiosa que eu observei nesses anos que eu trabalho com as cartas, é que toda vez que a minha pergunta se refere à ação de terceiros, ação de outra pessoa, uma coisa que não depende de mim, as cartas tendem a responder com neutro positivo ou com neutro negativo. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma maior tendência de sim na polaridade, está me dizendo assim, olha, possivelmente, dentro desses 3 dias ele vai te procurar, tá? Por que possivelmente? Porque eu estou fazendo uma análise sobre o desfecho de uma situação que envolve 2 pessoas, mas de verdade eu só estou acessando o campo de uma, que é a minha consulente. A ação depende do outro, tá? O que pode acontecer aqui quando eu tenho uma resposta que tem um peso positivo maior, mas que tem um mas, né? Mas, esse neutro positivo, ele coloca um mas na resposta, que vai haver uma procura, mas que pode não ser dentro dos 3 dias que eu coloquei. Pode demorar um pouco mais. E por isso, aí quando eu olho os emblemas, eu vejo que o navio é uma carta lenta e que a âncora, ela, né, tende a colocar mais um peso, tornar esse navio mais lento. Então, assim, ele vai te procurar, mas muito possivelmente não dentro desses 3 dias, tá? Aí eu vou abrir a minha última carta. Eu já dei a principal resposta, tá? O que vai responder o que ela veio saber, de forma objetiva. Aí eu pego essas 3 cartas e eu faço uma leitura da situação aqui. Como é que eu faço uma leitura dessa situação? Da central para as pontas, porque a gente trabalha com Lenormand de forma descritiva. Então, sempre a carta da direita, em qualquer jogo, ela vai caracterizar a carta da esquerda, tá? Então, eu começo, já falei para ela como é que vai ser essa procura, que a procura vai existir, mas que muito possivelmente não será em 3 dias, ela vai ter que esperar um pouco mais. E aí eu vou ver o que está acontecendo. Então, eu vejo que a energia principal é que houve um distanciamento, tá? E esse distanciamento, ele faz com que o outro, eu estou esperando uma ação dele, quero saber se ele vai procurar ela, que o outro, de certa forma, se torne um pouco inflexível. Por quê? Porque a âncora, ela traz uma imobilidade, tá? Se torne um pouco inflexível nessa decisão de buscar ela caminhos, tá? Além disso, para quem conhece naipes,
a gente pode fazer também uma leitura da vibração da situação. Essa leitura da vibração, ela é feita de forma linear. Então, eu tenho ouros, daqui que eu começo a ler os naipes. Ouros, espadas e espadas. Isso aqui, só olhando os naipes, eu observo que houve, o que aconteceu? Uma transformação, ouros, as coisas, elas vinham caminhando de uma maneira, até que algo aconteceu e trouxe uma transformação para essa situação. Depois dessa transformação, eu tive aí espadas. Espadas vai falar do mental e da comunicação. Então, eu posso entender que uma das coisas que foi atingida com essa transformação foi justamente a comunicação dos dois, tá? E que isso tem uma tendência, já futura, de que volte a se harmonizar, porque a combinação de espadas com espadas traz harmonia. Quem não entendeu?